Olá, pessoa única, vamos falar de um assunto sério e que talvez você aí esteja cercado por essas pessoas que podem estar fazendo mal para você e para aqueles que você ama. Mas antes disso, eu queria saber se você já parou para pensar que a sua história é única, igual a você, igual a mim, não há ninguém. Por isso, cada um de nós veio com um chamado intransferível e único aqui para essa terra. Por isso, nenhum de nós tem motivo para nos comparar com os outros, tampouco para ter inveja, muito menos para ser arrogantes, mas também não para ficar aqui bancando os coitadinhos, os humildezinhos. Sim, nós precisamos ser humildes, mas não os coitadinhos. Não foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. E você já ouviu falar sobre o narcisismo ou transtorno de personalidade narcisista? Esse é um transtorno que é adquirido de acordo com a criação, com a educação que a criança teve, com os comportamentos dos pais e como essa criança conseguiu enxergar a vida. Por quê? Algumas pessoas têm a capacidade de ser resilientes, de ter força para superar, mesmo assim ficando com algumas sequelas. No entanto, outros são mais frágeis, mais vulneráveis e se vitimizam, se tornam as vítimas. E é aí que muitas vezes é instalado o transtorno de personalidade narcisista. É muito importante termos cautela com esse assunto, porque tem muita gente saindo por aí chamando uns e outros de narcisistas ou psicopatas. E não é por aí, né? Para ter um diagnóstico exige sim muita investigação, existem profissionais apropriados para isso, e quando a gente consegue ter a suspeita, não é sair por aí rotulando ninguém, então levar aos profissionais da área para que você consiga se precaver, conseguir colocar limites e muitas vezes proteger sua própria vida e muitas vezes a vida dos filhos. E o meu motivo maior aqui é informativo, porque o conhecimento e a verdade liberta, por modos preventivos também e, claro, muitas vezes para proteger a vida. É importante ressaltar que todos nós temos alguns traços narcísicos, uns têm menos, outros têm mais, outros têm um, outros têm dois, né? Mas como eu já disse, o diagnóstico vai depender daquela pessoa que tem diversas características narcísicas, e é isso que eu venho informar para você. E te convidar para uma live nessa próxima terça-feira às 20 horas. E essa live é para esclarecer a você aí, não para trazer culpa aos pais, principalmente, mas para que os pais consigam detectar no comportamento de si mesmos, no dos seus filhos, e também buscar ajuda. Pois o quanto antes buscarem ajuda para si mesmos e para os filhos, é possível sim prevenir o transtorno de personalidade narcisista em seus filhos. Eu trarei nessa live 4 comportamentos ou 4 características dos pais, né, o que eles fazem, que é o que causa o transtorno nos seus filhos. Ele tem sido muito comum hoje em dia, na educação, na criação ou no treinamento, ou talvez falta do treinamento que os pais têm dado aos seus filhos. É o que nos preocupa, porque nos leva a entender que tudo indica que há de aumentar ainda mais a quantidade dessas pessoas, né, com esse transtorno na humanidade. E se você não conhece como são os comportamentos dos narcisistas, eu decidi deixar para você aí a seguir alguns vídeos recortes de vários profissionais da área da saúde mental falando sobre como são os comportamentos deles, pois talvez você consiga levantar algumas suspeitas aí, né? E lógico, lembrando mais uma vez, não rotule ninguém, não faça diagnósticos, não trabalhe com julgamentos, muito menos com condenações. Se quer conversar, se quer desabafar, procure pessoas de confiança, principalmente um profissional que vai poder te ajudar de verdade
E claro, quem nos ajuda em primeiro lugar é o Senhor. Ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para te trazer clareza. De certa forma, esse assunto ele é bem pesado, até porque o narcisista ele é um sugador de energias. Ele se alimenta das nossas emoções. São os suprimentos, os insumos que eles precisam para sobreviver, pois são pessoas com a alma muito vazia, né? E que dependem das nossas emoções, de causar em nós emoções ruins que vão deixá-los bem, né? É um assunto, de certa forma, um pouco pesado, mas é real. Está entre nós. Vítimas de narcisistas sofrem muitas vezes caladas, até porque o narcisista é comum estar no meio religioso, porque ele precisa dessa autoafirmação. É uma ovelha lá fora, mas é um lobo dentro de casa. E pode ser um monstro, né? Só que também é um ser humano, é uma alma preciosa para o Senhor. No entanto, não podem ser considerados como vítimas. Eles sim, eles trazem riscos às pessoas da sua convivência e também à sociedade. Fica aí com os vídeos e nessa próxima terça, às 20 horas, aguardo você. 7 coisas em que o narcisista é especialista. 1. Mentir constantemente. 2. Estragar ocasiões especiais. 3. Te colocar pra baixo quando você já não tá legal. 4. Tratar melhor estranhos do que você. 5. Fazer você se sentir inferior. 6. Distorcer e inverter tudo que você diz. 7. Nunca pedir desculpas e quando pede é só pra manipular. E depois de tudo isso, o narcisista ainda tem a cara de pau de fingir que não aconteceu nada. Toma cuidado e se você quer um conselho, me segue aqui pra aprender mais, porque quem aprende não depende. Quanto mais você tentar um diálogo com o narcisista, mais confusa você vai ficar. É que o narcisista, ele vive dentro de uma realidade que é só dele, uma cápsula. E ele te puxa pra dentro dessa cápsula toda vez que você tenta argumentar com ele. Você sai mais exausta, mais confusa. É porque ele não te deixa ter clareza da realidade externa. E você fica com uma dor gigantesca entre aquilo que você acredita por dentro de você, você sabe que é verdade, e você sabe que você tá sentindo aquilo ali não é em vão, e entre a realidade que ele te coloca, que é uma cápsula. Só tem um jeito de sair disso aí, pedindo ajuda. Porque para sair sozinha, você até sai, mas demora muito. Quando você chega a sair, você está muito comprometida. Sua saúde está muito debilitada. Eu saí e eu tô na porta da caverna te esperando. Me dá a mão que eu te puxo. Vem comigo. Ele sempre vai ter muita inveja, porque o narcisista, ele realmente acha que você, se você tem uma coisa boa, ele quer aquilo pra ele, pra fortalecer. Ele acha que merece ser melhor que você. Então, quando você tem algo, ele nunca vê, tipo assim, pô, coisa bacana, meu amigo conquistou isso. Ele fala assim, bom, ele conquistou, aquilo era pra mim. Se ele não tivesse conquistado, aquilo me pertencia. E ele acaba te sabotando um pouco isso, né? Ele sabota as pessoas, porque na realidade, ele não tem... Se essa pessoa que falou que seu parceiro é narcisista, essa pessoa vive uma solidão. Porque ela não tem uma parceria, na realidade. Não existe essa parceria. Não, porque assim, ele chega na vida sempre muito bacana, contando, em geral, uma história que pra você admirá-lo, pra você admirá-la, nesse sentido, assim, de ter a plateia, mas na realidade o que ele quer é que você ache ele maravilhoso. Vou te contar 6 perdas sofridas no relacionamento com o narcisista. Primeiro, a perda da saúde física e emocional, devido ao estresse constante que você vive nessa relação abusiva. Perda da sua identidade, porque você vive em função de ser quem uma outra pessoa quer que você seja. Perda da autoestima, porque essa pessoa vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Perda da alegria, porque como ele ou ela não conseguem sentir essa felicidade genuína, ele vai tentar estragar a sua de alguma forma. Perda de relacionamentos, porque pra te manipular e te controlar, fica mais fácil isolando você para que você não tenha uma rede de apoio e não receba influências de outros lugares. Perda financeira, porque ele vai tirar você do seu trabalho para que você fique totalmente dependente dele. Ou então vai usar o dinheiro que você ganha, os seus bens, para satisfazer os desejos pessoais dele. Busque ajuda antes que essas perdas sejam irreparáveis. O narcisista não ama. É muito pior que amor platônico. Isso explica o quanto que os narcisistas conseguem fazer tantas vítimas. Ele vai criando mão de obra para si mesmo, mão de obra barata. Conseguem criar uma fantasia totalitária de que as pessoas estão trabalhando para elas mesmas, como se ele tivesse uma grande chance de participar da vida dele e ter um salto. Mas não, sua vida não sai do lugar. Já viu algum narcisista que não se deu bem na vida? O que tem de gente trabalhando para eles na sombra? É verdade. Narcisistas não mudam. Eles mudam temporariamente. E até essa mudança temporária ela tem um propósito, que é enganar a vítima, manipular a vítima, fazer a vítima pensar que ele mudou. Aliás, ele é especialista em promessas de mudança, mas isso dura bem pouco, porque narcisistas não mudam. É um transtorno de personalidade. Eu posso pensar em fazer mal para alguém que me fez muito mal. Vingança. O instinto da vingança é muito natural.
Agora, como é que você pensa em fazer mal pra alguém que tá o tempo todo te amando, te perdoando, te ajudando? A vítima é essa pessoa. A vítima é essa pessoa que tá do lado do narcisista pra tudo. Que perdoa, que releva, que ajuda financeiramente, ajuda emocionalmente, ajuda em todos os níveis, se dedica, se anula por ele e mesmo assim ele quer destruir essa vítima. O narcisista adoece a sua mente e a sua alma. Ele vai te deixar tenso, angustiado e esgotado o tempo todo. Quando você pensa que está em paz, vem mais uma porrada e não tem fim. Todo esse estresse aumenta o nível de cortisol no seu corpo. Se você está preso em um relacionamento abusivo, é importante compreender o turbilhão emocional que pode estar acontecendo, porque essa dor emocional pode ser esmagadora. Você se sente desvalorizada, confusa e frequentemente culpada. E tudo isso ocorre devido ao impacto do estresse crônico no seu cérebro, especialmente na amígdala, uma pequena estrutura cerebral localizada no sistema límbico. A amígdala representa um papel fundamental no processamento de emoções, especialmente aquelas relacionadas ao medo e à ansiedade. O estresse prolongado faz com que a amígdala se torne mais sensível a estímulos que provocam medo e ansiedade, levando você a respostas emocionais intensas, a situações que normalmente não seriam tão perturbadoras. E aí é você que se sai como louca a todo momento. Essa constante ativação da amígdala te leva a uma ansiedade emocional. E toda essa sensação esmagadora te leva à impotência e ao desespero. Pior, ele te afasta de amigos e da família. E você se sente... Não, você nem deve se separar porque o homem é narcisista ou vice-versa. Eu quero colocar 3 pontos importantes a respeito desse assunto. Primeiro, eu admiro e respeito o pastor André Valadão e vou continuar, apesar de discordar totalmente com o que ele disse. Mas eu não acho que por causa de um equívoco a gente tem que esquecer tudo que uma pessoa fez de bom. A fala do pastor André foi por falta de informação, que nem todos os psicólogos têm. Esse problema é antigo, mas o conhecimento sobre ele é novo. O segundo ponto é que, por ser uma autoridade espiritual, essa fala acaba se tornando um peso muito grande para quem já está sofrendo muito num relacionamento como esse, que não é um relacionamento normal. Eu entendo que a posição do pastor é não banalizar o divórcio. Só que o relacionamento com pessoas com transtorno de personalidade narcisista não é uma aliança. Existe uma pessoa lutando com todas as forças para preservar essa relação, enquanto a outra olha para a primeira como se fosse um objeto em que ela tem que sugar tudo que a outra tem. Isso leva pessoas a adoecerem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então é uma questão de sobrevivência se afastar de alguém com transtorno de personalidade narcisista, que tenha adoecido e até matado muitas pessoas. E o terceiro ponto é que a igreja precisa, com urgência, ter... Não. A pessoa narcisista é viciada em sedução e mentirosa patológica. Logo, ela não é fiel à vítima em nenhuma fase do ciclo do abuso. São pessoas promíscuas, desleais e infiéis desde o início do relacionamento. Na fase do bombardeio de amor, a pessoa narcisista cria a falsa ilusão de conexão e apego, enviando mensagens constantemente e intensamente para a vítima, compartilhando fotos, poemas, músicas, localização e dando a impressão de estar sempre presente e interessada na vítima. Nessa fase, a pessoa narcisista é cuidadosa com as traições, pois não quer perder a vítima e o suprimento que lhe interessa e beneficia no momento. Na fase de desvalorização, a pessoa narcisista vai deixar indícios das traições na intenção de humilhar a vítima principal e provocar ciúmes, competição e triangulação entre as vítimas envolvidas, principal, secundária, terciária e transicionais. Logo, a pessoa narcisista se moverá para o descarte, deixando bem claras as evidências de traições e trocando a vítima, assumindo publicamente outro relacionamento, mas voltará para usar a vítima que deixou para trás e que está mentalmente confusa e emocionalmente destruída. Não é imaturidade. A pessoa com esse comportamento possivelmente possui o transtorno de personalidade narcisista. Conhecimento é poder. Proteja-se. Por que ele me escolheu? Por que ele fez tudo isso comigo? Essa é a pergunta que muitas pessoas que se relacionam ou se relacionaram com narcisistas se fazem, né? Como é que o narcisista escolhe suas vítimas? Como será que isso acontece, né? Dificilmente o narcisista entra na sua vida por acaso. Sabia disso? Na verdade, ele escolhe a vítima atraído por sua beleza, por sua inteligência, seu status, sua popularidade, né? Você é querida, tem amigos, ele já percebe o que ele quer de você. Mas tem uma característica que quase todas as vítimas têm, que é a empatia, né? São pessoas que se sintonizam com os outros, se ligam emocionalmente, veem o que a pessoa tem de bom, né? São compreensivas, são compassivas, valorizam a harmonia, né? Essas pessoas procuram sempre resolver as coisas de maneira pacífica, detestam injustiças, se preocupam com as outras pessoas, não se preocupam com elas mesmas. Esse comportamento atrai pessoas parecidas, mas também atrai pessoas com comportamentos e sentimentos opostos, né? E um narcisista, por exemplo, ele sabe que o empata vai tentar compreender o comportamento dele, né? Pelo menos por mais tempo, porque são pessoas preocupadas que fazem de tudo para entender e relevar, né, o que acontece, a dar oportunidades, elas lutam para manter um relacionamento, se sacrificam, né? Então, você percebe a química que isso dá, né? Então, pode ser que o narcisista ele te escolha não por suas fraquezas, mas sim por suas virtudes, que ele infelizmente vai usar contra você. Ele se vitimiza e consegue fazer com que você se emocione, com que você queira salvá-lo de alguma situação, ou até dele mesmo, né? Porque em um determinado momento desse ciclo de abuso, ele vai precisar que a vítima puxe toda a culpa para ela, né? Para que ela acredite que ela é a culpada de tudo que está errado, né? E do próprio comportamento dele, para que ela se vire, sabe, para resolver toda aquela situação. Ele joga toda a culpa no outro. Ele também procura pessoas com autoestima baixa, porque isso facilita a manipulação. Mas pessoas com autoestima boa, elas também podem ser um desafio para ele, já que ele se sente o maioral, o bom, o perfeito, né? E aí ele se diverte manipulando, destruindo a autoestima da vítima, já que só pode ter holofotes para ele, né? Então ele sente raiva, ele sente inveja do brilho das pessoas. Então eles querem, né, o narcisista quer destruir as pessoas que se destacam e com uma parceira amorosa